Olá, queridos, tudo bem com vocês? Então, nesse pequeno vídeo, a gente vai analisar a lei de Newton de atração das massas, ou como alguns livros traz, a lei da gravitação universal. Então, essa lei foi proposta por Newton por volta do ano 1665. Então, nesse ano, Newton estava passando por uma situação bem parecida com o que a gente tem passado hoje. Uma pandemia, isolamento. Então Newton, isolado em uma residência da sua família, ele teve um dos anos mais brilhantes da sua carreira como cientista. Então Newton, ele propôs, entre outras contribuições, a lei de atração das massas, que a gente vai analisar agora. Então Newton, analisando dois corpos, um corpo A, bem como um corpo B, corpo A de massa A e o corpo B de massa B, onde os seus centros de massa eles estão separados por uma distância D. Entre esses dois corpos tem um par de forças, uma força de ação de A em B e uma força de reação de B em A. Então eu tenho uma força de A em B, bem como uma força de B em A. Muito bem, queridos. Aí a gente, analisando essa situação, vetorialmente, a gente tem que a força de B em A, ela é igual a menos a força de A em B, perdão. Isso vetorialmente. Em módulos a gente tem que a força de B em A é igual à força de A em B. Muito bem. Então aqui a gente está só analisando. Agora, de maneira mais precisa, a gente vai para a lei de atração das massas. Então Newton, ele percebeu que essa força de interação entre dois corpos, ela é proporcional ao produto das massas. O que é proporcional, professor? Se eu aumentar um, o outro também aumenta. Se eu diminuir um, o outro também diminui. E ela é também inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que é que isso nos representa? Se é inversamente, se eu aumento a distância, a força de interação ela diminui. Se eu diminuo a distância, a força de interação ela aumenta. E aí Newton, ele propôs essa seguinte expressão matemática, que é a lei da gravitação, que serve para calcular a interação entre corpos. Então eu tenho força de interação entre corpos. Então eu tenho que G, que esse G é uma constante gravitacional que independe do meio, viu? Ela independe do meio. Ela é proporcional ao produto das massas. Então aqui eu tenho massa de A, a massa de B. E ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então essa aqui é a expressão matemática da lei de atração de massas, onde esse G é uma constante gravitacional, e ela tem valor 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton, metros quadrados, dividido por quilograma, ao quadrado. Então, essa aqui é o valor da constante gravitacional. E percebam essa expressão da força de interação gravitacional entre dois corpos. Depende do produto das massas e também do quadrado da distância. Percebam, diretamente proporcional ao produto das massas. Se eu aumentar as massas, a força aumenta. Se eu diminuir a distância, a força aumenta. Se eu aumentar a distância, a força diminui.
Então é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então essa é a lei de atração das massas proposta por Isaac Newton. E aí a gente vai ver em um momento oportuno exemplos de aplicação dessa lei. Então na sala de aula a gente vai analisar exemplo dessa lei de atração das massas. Mas eu já deixo uma análise para os senhores e senhoritas. Então imagine dois planetas ou algo que a gente conhece aí, o Sol e a Terra. Então aí a gente tem dois corpos, né, que tem massas. E aí se eu calcular essa força de interação entre o Sol e a Terra, você pode determinar qual será essa força de interação entre eles. Como é que eu calculo? Então eu preciso da massa da Terra, eu preciso da massa do Sol e eu preciso da distância entre eles, porque a constante gravitacional eu já tenho. E aí fica como exercício para casa. Você pode pesquisar aí nos livros de física ou no nosso Google a massa da Terra, bem como a massa do Sol e a distância entre eles dois. Aí você calcula a força de interação entre eles. Muito bem? Então, em uma aula mais oportuna, na sala de aula, a gente faz mais exemplos. É certo que a gente também já fez alguns, mas a gente faz outros para praticar. Um abraço e até a próxima.